Olá, queridos amigos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. Eu sou Laís Bertoche e agradeço ao MAP a oportunidade de estar aqui. O amigo oculto. Mas os olhos deles estavam como que fechados para o que não conhecessem. Lucas, capítulo 24, versículo 16. A gente aqui sempre começa com uma página do Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Espírito de Emmanuel, por Chico Xavier. Os discípulos a caminho de Emaús comentavam, amargurados, os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino, sem identificar-se. Esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se viam emaranhados no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Que bela passagem! E muito apropriada ao tema que vamos trabalhar hoje, que é exatamente a desordem, a ordem e a desordem mental. Para isso, a gente primeiro vai dar a característica da saúde, que é a ausência de sintomas. Quem nos diz isso é o médico homeopata Hahnemann. No parágrafo 9 do Organon, a arte de curar. No estado de saúde, a força vital imaterial, que é autocrática, quer dizer, ela tem um poder próprio, que dinamicamente anima o corpo material, o organismo, reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão que reside em nós pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender aos mais altos fins da nossa existência. Quando a energia vital vibra harmonicamente, o homem se encontra em perfeito estado de saúde. Isto é, não se observam sintomas, tanto no plano físico como no mental, emocional e espiritual. O homem
é a vontade e o entendimento, e seu corpo é a casa em que ele vive. Portanto, e a energia que o mantém vivo é essa energia vital. Quando a vontade e o entendimento operam em ordem, temos o homem saudável, diz James Tiller Kent nas lições de filosofia homeopática. Também foi um homeopata contemporâneo de Hahnemann. Como conquistar a saúde da carne sem atender aos imperativos da lei de Deus, nos pergunta Bezerra de Menezes, no livro Homeopatia e Espiritismo. Quando nós estamos com a mente saudável, com a vontade e o entendimento, e, portanto, com as emoções em equilíbrio, nossa energia, a energia que circula em todo o nosso corpo e que nos mantém vivo, ela está saudável. Nós não geramos nenhum bloqueio nessa energia e, portanto, estamos em sintonia com a alma imortal. O espírito, a alma que se expressa através do corpo, ela se expressa como consciência, como espírito, vida, como vontade, que é essa energia vital, inteligente, e como a matéria, forma. E a gente não vai dar muitos detalhes disso, mas eu vou falar da vontade. Trata-se da projeção dessa energia para realizar determinado fim. Sua potência, a potência da vontade, depende da direção e da intensidade que nós colocamos naquilo que queremos. Essa está diretamente proporcional à capacidade do sujeito para captar, metabolizar e reter a energia vital, assim como dar foco, intensidade, direção aos pensamentos e afetos. A vontade, a energia, ela é captada do mundo externo. Ela vem do sol, por isso é tão importante a gente tomar sol, gente. O sol é a fonte de vida do nosso sistema solar, de toda a forma de vida. E, claro, da nossa vida também. As pessoas que estão muito tempo sem contato com o sol, sem a energia solar, elas tendem a um processo depressivo mais intenso. Por isso é que é muito ruim, inclusive essas pessoas que trocam o dia pela noite, porque elas recebem pouca energia do dia. Esses glóbulos de luz, de vitalidade, estão em toda parte, mas na medida em que a noite avança, elas vão sendo diminuídas na atmosfera e nós não conseguimos mais captá-las. Depois de meia-noite, praticamente elas inexistem. Por isso é que a gente tem que repousar e diminuir as atividades, mantendo apenas o corpo em sono, e aí sim a alma, o espírito, sai e vai viver no mundo espiritual. O espírito não precisa dormir, né, gente? As características da desordem da energia vital é somente a força vital morbidamente afetada que produz moléstias. Lembra? Quando eu bloqueio a energia vital pela vontade e pelo entendimento, de modo que as manifestações da doença, que são perceptíveis aos nossos sentidos, expressam ao mesmo tempo toda mudança interna, isto é, toda perturbação mórbida do dinamismo dessa energia interna e, por conseguinte, são reveladores de toda a doença. Para Kent, para aquele médico que eu falei que é contemporâneo de Hahnemann, as alterações afetivas e a presença do ódio são os primeiros e mais profundos transtornos em todo ser humano enfermo. O desequilíbrio da energia vital ele se expressa como transtornos psíquicos e físicos, que são os transtornos orgânicos. O modo como entendemos o mundo e direcionamos nossa vontade, exatamente como a gente entende, ela determina os nossos pensamentos, as palavras, obras, criando em torno de nós formas, pensamento, que atrairão vibrações semelhantes, ampliando a intensidade da forma
pensamento original. Quanto mais sutil a nossa vibração, quanto mais sutil o nosso pensamento, quanto mais elevados os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, maior harmonia e paz em nossos corações. Quanto mais a gente se afasta do equilíbrio, dos nossos pensamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e sentimentos, maiores as doenças a que a gente está sujeito, porque maior o transtorno da nossa energia vital. Os pensamentos cheios de concupiscência, mágoa, rancor, atraem igualmente formas de mesmo teor vibratório, que com o tempo, pela sua própria densidade, se manifestarão no corpo físico do sujeito, produzindo obstáculos ao livre fluxo da energia vital. Assim se produzem os transtornos orgânicos naturais, as doenças. Os transtornos mentais e comportamentais têm suas raízes nas alterações do nível de consciência. Cada um de nós tem um nível de consciência próprio, na vontade e no entendimento. Algumas coisas, por exemplo, que quem está no início da jornada espiritual não é considerado algo ruim, mas para quem já está num nível mais evoluído é. Então, por exemplo, a honestidade não é exigida em quem está nos primeiros degraus evolutivos, mas ela já é exigida em quem está justamente trabalhando valores. Todos os políticos e todos os administradores e todas as profissões liberais deveriam estar desenvolvendo e deveriam primar por esses valores éticos, porque nos é exigido isso. Como a gente já falou na aula anterior, a gente vai falar dos nossos pensamentos, da importância dos nossos pensamentos no equilíbrio da nossa saúde psíquica e física. Pensamentos, emoções, sentimentos, e existem alguns transtornos chamados transtornos de conversão. Esses transtornos, eles estão ligados, eles existem no Código Internacional de Doenças, e eles estão ligados exatamente aos processos anímicos e obsessivos, tá? São chamados transtornos de conversão. São os sintomas, eles indicam que o personagem atual não está completamente encaixado no corpo. Por quê? Porque para que esses sintomas ocorram, o corpo astral daquela pessoa ou o perispírito, ele tem que estar meio desencaixado ou muito expandido, tá? Para que ele possa entrar com maior facilidade em ressonância com o mundo astral. Então, ele não estando completamente encaixado, a exteriorização desse corpo astral é mais comum e é produzida pela presença de personagens intrusas de vida passada que, por sua presença, empurram o personagem atual para fora do corpo, projetando-a para a dimensão astral. Nesse caso, elas se sentem mesmo encaixadas e é como se uma parte fosse meio desconhecida. Isso é muito comum quando você tem, por exemplo, você tem dores, você tem membros que você não identifica muito como seus. A gente chegou a falar na aula anterior sobre isso. Pensamentos, sentimentos, sensações, algumas sensações no corpo estranhas, algumas dores estranhas, enfim. Isso se demonstra dessa forma, por perturbações do corpo, das sensações no corpo. Mas quem são esses obsessores? Por que sofrem e como se conectam conosco? E o que podemos fazer, isso é muito importante para ajudá-los. Se entendermos o processo e aprendermos a lidar com eles, poderemos ajudá-los sem sofrer os danos.
Então, a gente vai falar agora exatamente desses sintomas anímicos que se manifestam nos transtornos dissociativos. E aqui, anímicos, entendam apenas aqueles, mesmo aqueles mediúnicos, mas que são próprios da alma, que pode estar havendo pela presença até de uma energia intrusa que seja um obsessor. As perturbações nas funções habitualmente integradas de consciência, memória, integridade ou percepção do ambiente de forma súbita ou gradual, transitória ou crônica, elas são decorrentes desses sintomas anímicos. Então, a gente tem algumas amnésia dissociativa, as fugas dissociativas, os transtornos dissociativos da identidade, os transtornos de despersonalização, todos esses estão no Código Internacional de Doenças. Mas a gente quer dar uma ênfase aos transtornos de transe e possessão, que, se vocês quiserem procurar, é o F44.3 do CID-10, do Código Internacional de Doenças 10, que também é chamado transtorno de transe dissociativo. Ocorre uma cisão, uma quebra na identidade do personagem atual, dando lugar a um novo personagem com identidade, nível de consciência, percepção, lembranças e controle dos movimentos corporais próprios. Aqui, Kardec chamaria, nesse nível aqui, de estado de possessão. Ele não é uma obsessão leve, já é algo mais intenso. Podemos dizer que esse transtorno se caracteriza por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade. Por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Ele sabe onde está, ele só se estranha, tá? Ele não consegue se identificar com essa pessoa. Embora ele saiba onde está, ele identifica as pessoas. Ele só estranha a si. São considerados transtornos apenas aqueles estados de transe involuntário, não os voluntários, gente, e não desejado, nos casos em que não ocorrem dentro de um contexto religioso ou cultural do sujeito. Então, por exemplo, quando você é médium e está recebendo conscientemente um espírito, uma entidade, você não está classificado como transtorno de transe e possessão. Aí faz parte da cultura, da sua cultura. Mas a gente tem uma urgente necessidade de reconstrução e equilíbrio psíquico, principalmente nesse momento planetário. Sabemos que o nosso planeta em breve se elevará a fim de atingir a faixa regenerativa. Nos tempos atuais, por serem momentos de transição, as reações kármicas se mostram mais ativas e acentuadas. E é por isso que a gente está tendo uma explosão de mediunidade em tantas pessoas que estão conosco, que estão em torno de nós, sem saber exatamente o que estão acontecendo. Eu diria que o melhor cuidado para essas pessoas é a casa espírita, porque trata de uma forma delicada e, além de estudar os fenômenos anímicos e mediúnicos com esses médiuns, eles vão encontrar na casa espírita a oportunidade de liberação dessas energias e de serenização através do passe, das reuniões mediúnicas, das palestras, com uma mudança de padrão vibratório bastante rápida. Porquanto mais ativa e acentuada nesse momento é a exigente lei de equilíbrio da vida.
Está em Jorge Andréa, Visão Espírita das Distonias Mentais. Ainda lembramos que as ampliações de perceptibilidade intelectual e a tão decantada sensibilidade mediúnica estariam relacionadas a uma maior ou melhor densidade perispiritual em suas inserções nas usinas celulares. Então, o que ele quer dizer é que você tem o perispírito, você tem as células. O perispírito, ele se une célula a célula, exatamente através das pontes de hidrogênio. O hidrogênio é o átomo que liga o mundo astral, etérico, ao mundo físico. Ele faz essa passagem. Por isso que no núcleo da nossa célula, nos cromossomas, você tem exatamente ligando uma amina, uma proteína a outra, exatamente no gene, naquela fita cromossomial, você tem uma pontezinha de hidrogênio que faz a ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Quanto menos denso o perispírito, mais sutil será a sua inserção na zona física, de modo a propiciar maior alargamento das percepções psíquicas, inclusive as de paranormalidade. Quanto mais densa, maior seria a soldadura desses dois campos, determinando dessa forma uma espécie de véu obstrutivo a limitar e reduzir as percepções. Quem nos fala isso é Jorge Andréa. E agora, meus queridos, eu gostaria de convidar todos para uma limpeza de campo áurico, lembrando que a mediunidade, como a gente leu, é sempre serviço, e que Deus, através do Mestre Jesus, está sempre nos amparando, sempre cuidando de nós, de todos os seus filhos, da mesma forma que Ele cuida dos pássaros do céu. Ele cuida de cada um de nós e não nos desampara. Nós é que muitas vezes fugimos do seu amor, da sua paz, entendendo e vivendo a mediunidade. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Em Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier, no livro Emmanuel. E agora, convidando a vocês para a gente fazer essa limpeza, fiquemos bem recolhidos, bem centrados, focados no coração, na luz que nos habita. E respiremos, inspirando e expirando, inspirando e expirando. E a cada inspiração, trazemos luz, a luz que vem do nosso amado Mestre, a luz que vem de Deus para todas as nossas células, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. E expirando toda essa energia pesada que talvez ainda se encontre em torno de nós. Inspiramos luz e expiramos energias deletérias, miasmas. Inspiramos luz e expiremos paz a todos os seres. Que o amado Deus nos envolva e que a sua luz brilhe em cada célula do nosso ser. Paz, muita paz, paz e luz, paz.